Pai, nós te bendizemos nessa noite, queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui, já entoamos cânticos a Ti. Agora é o momento do Senhor falar conosco, fala o coração da igreja, aquilo que está em Ti, que o Senhor possa conduzir esse momento, fazendo como lhe apraz, que essa semente seja lançada nos corações, que possa gerar frutos espirituais em o nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode se assentar. Tem algumas pesquisas que chamam muito a minha atenção, e talvez você nunca parou para analisar algumas delas. 50% das pessoas que iniciam um curso superior, que terminam um curso superior, 50% dessas pessoas, elas terminam a sua vida naquela profissão cuja ela havia iniciado a sua faculdade, o seu curso superior. As outras 50%, elas não terminam a sua vida profissional, a sua carreira profissional naquele curso que ele empreendeu em fazer, desejou fazer. Significa dizer que muitas pessoas estão nas universidades, fazendo cursos superiores, e que não sabem ainda muito bem, não estão decididas muito bem o que fazer, na verdade, no curso superior, na carreira profissional que elas estão tentando empreender. Significa que muitas pessoas vão para as faculdades, ainda indecisas de qual é a carreira profissional que elas vão levar. Tem muita gente dentro das faculdades, perdidas, porque talvez aquele curso foi uma sugestão do pai ou da mãe, talvez foi aquilo que ela pôde fazer, o que deu para fazer, e aí as pessoas vão fazendo coisas sem, na verdade, saber muito bem o que elas estão fazendo. Tem muita gente que está perdida por aí. Eu não falo só as pessoas que estão numa universidade, eu falo das pessoas que estão, por exemplo, em relações, que não sabem muito bem se é aquilo realmente que ela queria, que desejava, e aí as pessoas daqui a pouco caem em si e dizem, não sei se era isso que eu queria. E às vezes é tarde demais para a gente identificar os problemas ou qual é a nossa aptidão para determinadas coisas, porque às vezes já gastamos tempo, já fizemos muitas coisas e nos vimos em situações embaraçosas. Eu estou trazendo isso como introdução para você entender que estar fazendo alguma coisa em prol de alguma coisa futura para o meu bem, ainda que seja algo aparentemente bom, nem sempre eu estou fazendo da maneira correta. Pastor, o senhor está embolando tudo, não, você vai entender. Eu estou falando porque Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem piedoso. Você leu na Bíblia, no Atos capítulo 10, vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Um homem temente a Deus. Um homem que estava fazendo a coisa certa. Um homem que estava buscando a Deus. Um homem que ouviu acerca de Deus, um centurião romano, que ouviu acerca de Deus, e esse homem chamado Cornélio, ele queria se relacionar com Deus, e a maneira que ele encontrou foi orar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele era um homem de oração, ele era um homem que orava continuamente, ele era um homem que tinha o hábito de dar assistência aos outros. Tem gente que a gente diz assim, aquele fulano é gente boa, né? Aquela pessoa é gente boa, aquela pessoa, ela é piedosa, ela é bondosa, ela é acolhedora, só falta o quê? Só falta se converter. Você já falou isso para alguém? Só falta conhecer Jesus, só falta andar com Jesus. Na verdade, essa pessoa, para ela, falta tudo. Ela está no caminho certo, mas falta a revelação do Evangelho para ela. Aí a Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem bom. Cornélio, ele estava indo em direção certa, mas ainda faltava alguma coisa. E talvez você que está buscando o caminho correto da vontade de Deus, é muito importante nós sabermos de Deus ou em Deus qual é o que é que Deus quer para nós. Quais são as direções que Deus quer nos dar para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que a gente tem por fazer.
Aí eu fico olhando para a Bíblia Sagrada, eu aprendo com ela que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente empreende em Deus em fazer, a palavra de Deus nos garante que Ele percebe, que Ele nos olha, Ele está contemplando as nossas ações. As tuas atitudes podem mover o coração de Deus. As nossas atitudes podem mover o coração de Deus. Perceba, Cornélio era um homem que tinha sede de Deus. Cornélio é um homem que queria encontrar Deus. O que a Bíblia diz? O nosso Senhor Jesus nos ensina que todo aquele que busca o Senhor, esse o encontra. E mesmo sem saber muito bem como fazer, ele está buscando a Deus com o quê? Com a sua vida. Cornélio está buscando a Deus com a sua vida. Ele é um homem, quando a Bíblia diz que ele está dando esmola, ele está dizendo que ele é um homem piedoso, é um homem de boas obras, é um homem de caridade, é um homem que estende a mão para o outro, é um homem que onde passa não consegue ver ninguém com fome, é um homem que assiste aquele que precisa. Cornélio é um homem que estendia a mão para outras pessoas, e a Bíblia diz então que Cornélio era um homem de boas obras, um homem piedoso, um homem que queria agradar a Deus de qualquer modo, de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele era um homem de oração. Olha o que diz o verso 2, deixa sua Bíblia aberta. Atos 10, 2, diz assim, ó. Um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Um homem que fazia muitas esmolas, fazia muita caridade, e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem que continuamente orava a Deus. Cornélio queria se relacionar com Deus, e nessa busca, nesse contato, nesse desejo incessante, ele orava muito, e ele também era um homem de boas ações. Interessante é que todo aquele que busca Deus, a Bíblia diz que na verdade vai encontrá-lo. E tudo aquilo que você faz, ainda que ninguém veja, mas se você fizer, e de maneira que agrade a Deus, você pode ter certeza, Deus vai contemplar as suas ações. Às vezes a gente fica procurando pessoas para olhar ou para perceber o que nós estamos fazendo. Às vezes a gente vive de forma piedosa, corretamente, a gente se livra, ou a gente foge daquilo que não agrada o coração de Deus. Aí às vezes a gente quer que alguém reconheça as nossas ações, às vezes a gente quer que as pessoas olhem para nós e vejam, olha como você tem ido bem, como você está fazendo a coisa certa, mas às vezes o reconhecimento não vem, mas alguém tem visto as nossas atitudes. Tem percebido quem somos, tem percebido o que fazemos, e tudo que nós fazemos em Deus não é em vão. Aí a Bíblia diz que as atitudes desse homem moveu o coração de Deus, de tal maneira que Deus então envia um anjo para falar com ele. Bota para mim, projeta para mim, versículo 3, Atos 10, verso 3 e 4. Atos 10, 3 e 4. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, verso 4. E este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido aonde? Até a memória diante de Deus. Tudo que Cornélio fez não foi em vão, porque tudo que ele fez, Deus contemplava aquilo que ele fazia. Significa dizer que tudo que você faz, tudo que você promove aqui nesses dias, aqui na terra, não é em vão. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser um instrumento de bênção em todos os lugares que nós passarmos. Cornélio era um homem assim, que decidiu no seu coração agradar a Deus, que decidiu no seu coração andar com Deus, sem muito bem ainda ter alguém que lhe explicasse tudo, mas ele estava decidido no seu coração ser um homem que agradasse a Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem que cuidava do próximo, ele era um homem que orava continuamente, e mesmo sem saber intuitivamente, ele se dobrava todos os dias em sua casa, penso que em algum ambiente, e buscava a Deus, e dizia, Deus, estou aqui, ó, estou aqui.
Mas ele era alguém que precisava de direcionamento. Ele era alguém que precisava de orientação. Aí eu fico me perguntando, o que fez com que esse homem rico, um homem, uma autoridade romana, um centurião, que está inserido nesse contexto, em que, na verdade, ele tinha todas as qualificações para o descredenciá-lo como um filho de Deus. Haja vista que ele trabalhava para um império opressor do povo judaico naquele tempo. Era um homem que estava fora dos padrões, mas aonde tem um coração contrito, quebrantado, a Bíblia diz que Deus não despreza. Aí esse homem era um homem que teve uma vontade, uma sede, um desejo, uma fome, uma sede, um desejo do seu coração de se aproximar de Deus. E interessante é, queridos, preste bem atenção, interessante é que esse homem era um homem tão honrado nas suas atitudes, que o seu bom testemunho, as suas atitudes como um indivíduo, como pessoa na sociedade, ela foi se espalhando de maneira que as pessoas conheciam ele como um homem reto e temente a Deus. Preste atenção aqui, todo mundo pode, as pessoas podem até inventar uma falsa personalidade sua, mas os de casa sabem exatamente quem somos. As pessoas que convivem conosco sabem exatamente quem somos na essência. A gente pode enfeitar o pavão aqui na igreja, como diz no popular, a gente pode enfeitar as coisas, mas as pessoas que convivem conosco todos os dias sabem exatamente quem nós somos. Na Igreja Nova Vida, quando vai se ordenar um pastor, o pastor que vai ordenar aquele diácono no ministério pastoral, a primeira pessoa a ser entrevistada, a ser sondada, consultada é a esposa, porque quem dorme com o indivíduo é a mulher. Quem sabe dos defeitos é a mulher. Quem conhece na essência são os filhos, é a esposa do indivíduo. Aí eu fico pensando que esse homem, de fato, era um homem de bom testemunho. Por quê, pastor? Porque quando ele envia os seus soldados, os seus funcionários, eu fico a pensar o seguinte, na presença do patrão, a gente elogia, mas na ausência dele, se ele for mau patrão, normalmente as pessoas falam mal. Falam mal por quê, pastor? Porque o camarada é um péssimo patrão. Porque o camarada, ele é uma coisa quando ele quer mostrar um bom perfil, mas ele é um outro quando ninguém está vendo. Aí a Bíblia diz que esses homens foram enviados até Pedro. Quando Pedro o encontra, eles falam quem é Cornélio. Eles testificam o caráter, a personalidade desse homem. Verso 22, põe para mim. E eles responderam a Pedro, dizendo, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho, não só dos meus lábios que professam isso para vocês, mas também de toda a nação judaica. Bom, Cornélio é um homem de Deus. É um homem reto, um homem temente a Deus. Um homem que tem andado em perfeita harmonia com a vontade divina. E ele então nos mandou aqui, Pedro, porque na visão o anjo nos enviara até aqui para que você fosse até lá explicar tudo aquilo que o anjo lhe havia dito, que através da sua boca você falaria. Bom, eu falei que no começo, usei como introdução, dizendo para você que muitas pessoas estão perdidas, às vezes no lugar certo. Quem está numa universidade, fazendo um curso superior, está no lugar certo? Claro. Sim ou não, irmão? Qual é a tua opinião? Está ou não está? Ela está progredindo, ela está buscando um futuro, ela está buscando uma profissão, ela quer entrar no mercado de trabalho, então ela está na universidade para se preparar, se capacitar, e ela então está ali para adentrar no mercado melhor preparada. Então a universidade é o lugar certo, mas tem muita gente que está no lugar certo e não sabe que está, ou está perdida ali dentro.
Ou às vezes está, mas não tem alguém para orientar como fazer, de que maneira fazer. Há um outro dado importante, de que muitos que desistem, muitos que não concluem a faculdade, ou que não continuam naquela faculdade em qual ela cursou, simplesmente por falta de orientação pedagógica e profissional durante o curso. Forma-se maus profissionais, porque a grande maioria, durante o curso, não se preparou como deveria. Às vezes, fatores que surgem no meio do caminho, problemas diversos que acontecem, que são desestimulantes às vezes, mas com ajuda e orientação, muitos casos de insucessos pós-universidade seriam superados e as pessoas, então, conseguiriam com bom êxito. Por que eu estou falando isso? Porque Cornélio, ele estava fazendo a coisa certa, mas não sabia como exatamente fazê-lo. Pastor, onde está escrito isso? Leia comigo. Atos capítulo 10, verso 23. 24, melhor dizendo. Diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que indo saiu ao encontro e prostrou-se aos pés e adorou. Presta atenção. Cornélio é um homem que estava com sede de Deus, queria fazer a coisa certa. Cornélio estava indo em direção certa, porque ele estava orando todos os dias. Era um homem que atendia as mais necessidades, compartilhava o que tinha. Era um homem de boas obras. Mas quando ele viu Pedro, ele se prostra e adora. Pedro imediatamente repreende e diz: não, cara, eu sou um homem semelhante a você. O que faltava por Cornélio tinha boa vontade, mas faltava a ele orientação. Aí Pedro o levanta, Pedro então começa a explicar as escrituras para ele, e penso que Pedro, nessa oportunidade, falou acerca, desde o princípio até os dias em que Jesus veio, falando sobre o enviado Messias, que só a um podemos prestar culto, e só a um podemos dobrar os nossos joelhos. E penso que Pedro foi explicando a ele, bom, ele tinha boa vontade, mas precisava de orientação. Então, às vezes, nós temos muita boa vontade para servir a Deus, nos falta orientação para que a gente seja bem-sucedido. A gente tem muita boa vontade, aptidão em Deus, mas às vezes estamos em direção oposta àquilo que Deus tem direcionado dos céus para nós. Só que eu fico maravilhado com esse homem, de um homem que tinha sede de Deus, de um homem que queria, de alguma forma, encontrar Deus, e ele orava, e ele fazia boas obras. Aí Deus contemplou, Deus viu o que ele fazia, Deus manda o mensageiro, ele traz Pedro, Pedro explica, e ele é um homem que não queria só para si aquilo que Deus tinha para ele. Isso é importante demais. Porque às vezes a gente quer de Deus e a gente guarda para a gente mesmo, quando na verdade aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar. Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Significa dizer que aquilo que Deus dá a mim, eu preciso compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. O conhecimento que Deus me dá, as bênçãos financeiras que Deus me dá, não é só para você, bênção, é para a tua casa toda, para os seus filhos usufruírem. Aquilo que Deus tem revelado para você como entendimento, conhecimento, você deve compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia diz que Cornélio reuniu toda a sua casa. Cornélio chamou os seus parentes, seus amigos próximos e disse: vai vir um homem de Deus na minha casa, ele vai me explicar tudo acerca do Deus vivo. Você deve compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Não guarde as boas novas de Deus só para você, compartilhe com as pessoas ao seu redor. Aí Cornélio reuniu toda a sua casa, verso 24. No outro dia,
entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Eu preciso compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso transmitir aquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu não posso guardar só para mim aquilo que Deus tem falado ao meu coração e aquilo que Deus tem ministrado para mim e a família. Então, Cornélio é um homem exemplar, um homem temente a Deus, um homem que queria se relacionar com Deus. Às vezes, preste atenção, irmãos, às vezes o que falta para nós é atitude. Fala para alguém, atitude. Às vezes o que falta para nós é atitude. Às vezes nós estamos no lugar certo, querendo fazer a coisa certa, mas nos falta atitude. Atitude de encarar, de ir em busca daquilo que Deus tem para nós. Existe um homem na Bíblia, é um homem de atitude. É um homem que não tem medo, é um homem que decidiu no seu coração ver Deus, encontrar com Deus. Quem é esse homem, pastor? Lucas 19. Conta a história de Zaqueu. E a Bíblia diz, começa no capítulo 19, dizendo, ele era um homem de baixa estatura. Um homem rico, de baixa estatura. Bom, ele era rico, era uma vantagem. Outra desvantagem era ser baixo. Desvantagem por quê, pastor? Porque naquele tempo, irmãos, era mais complicado do que hoje. Hoje você tem as facilidades da tecnologia. Mas naquele tempo era mais complicado. As mulheres que querem crescer um pouquinho, elas usam salto, né? Bota aquele salto assim, né? Cresce 5 centímetros, irmão, quase, né? Ficou mais alto. Tem gente que tu vê assim num dia, tá na sua altura, no outro tá mais baixo. Aí tu nunca sabe qual a altura ideal ou real daquela pessoa. Porque hoje o mundo vai acelerando, as coisas vão mudando. Naquele tempo, penso que não tinha tanta tecnologia para ajudar o indivíduo a fazer as coisas. A Bíblia diz que ele era bem baixinho. Só que ele queria encontrar ou ver o Cristo. Penso que Zaqueu, ele ouviu falar das maravilhas de Jesus. Zaqueu, ele ouviu falar daquilo que Jesus representava. E naquele dia, especificamente, Jesus estava em Jericó. Bom, preste bem atenção. Você sabe que é um judeu trabalhar para o Império Romano? Esse é Zaqueu. Um judeu trabalhar para o Império Romano significa dizer que esse homem é um homem odiado pelos seus patrícios. É um homem que quando ele passa na rua, as pessoas olham de um cara feio para ele. É um homem que não gozava da simpatia dos demais. Era um homem que as pessoas olhavam, sabe, meio atravessado para ele. Aí a Bíblia diz que ele viu Jesus, seu coração encheu de desejo de ver Jesus, mas ele era um homem de baixa, uma multidão em volta de Jesus. Mas ele tomou uma atitude ousada. Ele decidiu no seu coração ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele queria ter um contato, nem que seja visual. Ele decidiu no seu coração naquele dia ver Jesus. E todo aquele que busca ao Senhor, o encontra. A Bíblia diz que ele vê na multidão passando, ele querendo chegar, não conseguia. Ele é um homem inteligente, nós precisamos usar a nossa inteligência, irmãos. Precisamos usar a nossa inteligência. Ele começou a olhar e viu, bom, por aqui eu não vou, por entrar no meio da multidão eu não vou, por cima eu não vou, porque eu não consigo nem chegar, o pessoal é mais alto que eu. Aí ele começou a olhar, lá na frente uma árvore. Aí eu fico imaginando a cena, Zaqueu correndo. Chega, sobe na árvore, se esforça todo. Calculando, ele vai passar aqui. Jesus vai passar aqui, eu quero ver. Ele vai passar aqui, eu quero ver Jesus. E quando Jesus chega aonde ele está, Jesus viu todo o esforço de Zaqueu. Toda a busca de Zaqueu. Jesus olha para ele e diz: desce, porque eu vou ceiar na sua casa. Eu vou ceiar na sua casa. Importa-te hoje eu ceiar na sua casa. Uma atitude move o coração de Deus.
As nossas atitudes podem mover o coração de Deus. As nossas atitudes podem gerar no coração de Deus algo tremendo, de maneira que Ele mude a sua rotina para adentrar na nossa. Aí Jesus, então, diz para Zaqueu: filho, desce, eu vou entrar na tua casa. Aí a Bíblia diz que quando Jesus fala isso para ele, ele desce e desce cheio de alegria. Ele encheu seu coração de alegria. Você precisa se alegrar, porque Jesus está contigo e você vai levar ele para sua casa. Aí você vai falar assim: não, Deus está comigo. Deus está comigo. E não se importe com as más línguas, que as línguas venenosas estão soltas aí. Tem sempre alguém para falar alguma coisa. Mas você não merece, mas você não pode, você não consegue. Quem merece? Só há um que não pecou, irmãos. Amém? Só um que é santo. Aí tem sempre as más línguas que vai dizer: por que Jesus vai na casa desse homem? Não se importe com as pessoas, receba o Cristo com alegria, porque Ele pode mudar a nossa casa, nossa história familiar, Ele pode todas as coisas. Lucas 19, verso 1 ao 7. Lucas 19, de 1 ao 7. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, verso 2, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e rico, verso 3. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena, verso 4. E correndo diante, subiu no Sicrônimo para vê-lo, porque havia de passar ali, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha, Jesus fala para ele: desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Que privilégio. Verso 6. Desceu, pois, com toda a pressa, e o recebeu com alegria. Verso 7. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar na casa de um pecador. Presta atenção aqui, irmão. Você precisa ler a Bíblia com inteligência, amém? Somos inteligentes, sim ou não? Sim. Então, quando a Bíblia diz que ele correu para subir na árvore, a gente acha que subir na árvore é aqui. Quem já subiu em árvore? Quem teve infância, né, irmão? Melhor dizer quem? Né? Você que já subiu em árvore, você sabe que não é uma coisa fácil. Por mais pequena que seja, não é fácil. Você se equilibrar. Estamos falando de um homem, não de um garoto. Ele era um homem, chefe de família, já mais ou menos na meia idade, penso eu. Aí ele é um homem já de meia idade, subindo numa árvore, mas a atitude dele moveu o coração de Jesus. As nossas atitudes movem o coração de Deus. Aí a Bíblia diz que ele se esforçou em ver, em ter um encontro, em se aproximar. Jesus, quando ele vê a tua disposição de encontrá-lo, de se aproximar, de estar com ele, ele também se achega até você, meu filho, porque a Bíblia diz que quem procura, encontra. Quem procura, encontra. Zaqueu, ele teve uma atitude, ele se alegrou porque ele encontrou Jesus, Jesus o encontrou também. E a Bíblia diz que quando esses encontros acontecem, há uma disposição do indivíduo em buscar Deus. Quando esse indivíduo está com o coração aberto, vazio de si mesmo, deixando que o Espírito Santo conduza a sua vida, as mudanças, as transformações acontecem de maneira sobrenatural. Ainda que imperceptível, um homem que é rico, um homem publicano, avarento, trabalhando para o Império Romano, um homem voltado para o patrimônio, para o dinheiro, ele diz: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, você veio na minha casa, o Senhor bagunçou minha vida, eu quis te ver, o Senhor veio para minha casa, eu tenho um negócio, eu vou doar metade dos meus bens. Quando Jesus escuta isso, tem um mistério tremendo. Porque um dos maiores problemas do indivíduo nesse tempo, ou desde que tempo é tempo, é o dinheiro. Por dinheiro, impérios tomaram outros impérios. Por dinheiro, impérios fizeram carnificinas para governar outros impérios. Por dinheiro, por poder, por grana, por ouro, impérios inteiros
desmoronaram e outros surgiram. Ao longo da história você vai ver pessoas querendo poder e dinheiro. Dinheiro significa poder. E quando alguém se esvazia de poder, de dinheiro, é porque esse alguém foi tocado por alguma coisa. Quando Zaqueu diz, eu vou doar metade dos meus bens, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Ele diz, ó Jesus, o negócio é o seguinte, nada mais me impede de me relacionar contigo. Eu vou doar metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, ele está dizendo, se eu defraudei alguém, ele defraudou muita gente. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus se alegra com a atitude desse homem. Jesus, ele fica contente, ele diz, hoje, verso 9, hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. As nossas atitudes movem o coração de Deus. A nossa busca de encontrá-lo, ele se revela a nós. E quando a gente busca Deus, a gente encontra Deus. Zaqueu decidiu buscar a Deus. Zaqueu decidiu se esvaziar de si mesmo para encontrar Deus. Às vezes a gente carrega muitas coisas que nos separam de Deus. Às vezes não é o dinheiro. Pastor, porque eu também não tenho. Tá ruim, né? Hoje em dia. Às vezes não é o dinheiro, tantas outras coisas que nos separam de Deus, irmãos. Tantas coisas que fazem separação entre nós e Deus. Aí Zaqueu, ele decidiu no seu coração que nada era mais importante do que Deus na sua vida. Você já se deu conta que você está aqui porque Deus tem te guardado? Você Deus se deu conta que você só tem um pão de cada dia porque Deus tem te dado trabalho? Deus tem nos dado trabalho. Eu falo na igreja lá, exatamente isso. A gente tem que agradar a Deus. Quando a gente faz dízimos e ofertas, os dízimos e ofertas é um momento de gratidão. Você trazer no altar aquilo que Deus tem te dado. Porque muita gente não tem o que você tem. A gente reclama, às vezes, por aquilo que a gente não tem. E esquece de agradecer aquilo que Deus tem nos dado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de oferta, é para a gente agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. É uma oferta de gratidão, o dízimo é uma gratidão, a gente vem com... Paulo diz que nós devemos fazer com alegria. Vem com alegria, dizer, Deus, obrigado. É pouco? Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem me dado, porque é o pão de cada dia na minha mesa. Obrigado por o Senhor ter me dado saúde. A nossa segurança está no Senhor nosso Deus, que nos dá saúde, que nos dá condição, que tem sustentado a nossa vida todos os dias. É Deus que nos sustenta, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos dá a mão, que nos ajuda. Isso foi suficiente para Zaqueu dizer, olha, eu vou doar tudo, porque a minha segurança não está no dinheiro que eu ganhei, a minha segurança está na tua pessoa, Jesus, por isso eu vou doar tudo que eu tenho, porque eu confio em Ti. Isso, confiança, entrega. E sabe o que nós precisamos ser, irmãos? Nós precisamos ser igreja que dê testemunho. Nós precisamos ser a igreja que as pessoas olhem para nós e vejam, caramba, eu passei do estágio de Cornélio, eu passei do estágio de Zaqueu, agora eu preciso ser aquilo que Cornélio começou, aquilo que Zaqueu encontrou, agora eu preciso ser o testemunho para as outras pessoas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque havia uma igreja que ela deu bom testemunho. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalônicos, ele vai dizer algo impressionante, vocês se tornaram modelos. Interessante. Vocês se tornaram referência para as demais igrejas. As pessoas têm falado a respeito de vocês. Quando Paulo diz isso, quando eu li essa epístola, quando isso saltou aos meus olhos, eu percebi que nós também temos que ser referência para outras pessoas. É por isso que você precisa
começar a perceber o que você fala, quais são as suas atitudes, porque você é referência para os seus filhos, você é referência para a sua vizinhança. Nós somos referência. É por isso que nós precisamos analisar. Eu sou cobrado por isso. Então, é verdade isso. Nós somos referência para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Não só testemunhas espirituais, mas testemunhas oculares. Pessoas que nos cercam têm olhado o nosso comportamento, esperando para ver as nossas atitudes. E como é que nós nos comportamos? 1 Tessalonicenses, verso 1 ao verso 8. Olha o que Paulo escreve, isso é rico para o nosso entendimento, para nós encerrarmos a mensagem. Olha o que a Bíblia diz, é impressionante. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam dados. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Verso 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Fazendo menções da vossa obra de fé, da vossa obra de amor. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. 5. Porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Verso 6. E vós vos tornastes imitadores. Graças a Deus é saber que, mesmo as coisas não funcionando, não acontecendo da maneira que eu espero, eu sei que Deus está no controle, escrevendo algo precioso para mim. Eu sei que os meus filhos são cuidados por Ele, então eu confio nele, entrego na mão dele, Deus está aqui. Eu sei que a minha carreira, a minha vida, um pão de cada dia que vai entrar na minha casa, Deus vai proporcionar de alguma forma, e não vai me desamparar, se eu confio nele e ando, porque olha só, o versículo não acaba aí. Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus, e que andam segundo o seu propósito. O camarada anda aí, do jeito que o mundão quer. Aí vai dizer assim, tudo coopera bem naqueles que amam a Deus. Não é negativo. Negativo. Deus só transforma a maldição em bênção quando a gente anda segundo o seu propósito. A gente tem que entender a Bíblia para a gente poder não se enganar. Senão a gente vai se enganando por falta de conhecimento. A Bíblia diz, ó, todas as coisas cooperam bem naqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Bom, se eu ando segundo o propósito de Deus, aconteceu alguma coisa que eu não entendi o porquê aconteceu, eu vou esperar em Deus, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu estou andando segundo o propósito de Deus. E aí eu tenho a plenitude de uma certeza que enche meu peito de que Deus está no controle. Ah, Deus está. Verso 19. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Como é que você apaga o Espírito? Como é que Paulo fala algo assim, pastor? Como Paulo, o que Paulo quis dizer com apagar o Espírito? Bom, a gente apaga o Espírito quando a gente peca, porque Romanos 3,23 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando eu faço coisas que desagradam o coração de Deus, eu estou jogando um balde de água fria. O que apaga o fogo? Água, não é isso? O que apaga o fogo é água. E Abigail Van Buren diz que combata fogo com fogo e tudo que vai restar é cinzas. Tenha sabedoria nas tomadas de decisões, não se precipite, espere em Deus. Esperar em Deus é sempre melhor. Combater fogo com fogo só resta cinza. Fogo se combate com água. Então, como é que eu apago o Espírito? Quando eu pego um balde de água fria, que é o pecado, a avareza, o rancor, o mau humor, a incredulidade, e trago para o meu coração. Aí eu estou apagando a chama do Espírito Santo no meu coração. Eu estou jogando um balde de água fria. Quando surge um problema familiar, alguém diz, se não tem jeito, aquele fulano não tem jeito não. A gente diz, é mesmo. A gente traz para o coração a palavra maldita lançada. Não traga para o teu coração nenhuma palavra maldita. E como é que você mantém um fogo aceso? Como se mantém um fogo aceso? Colocando lenha. Você vai alimentando a fogueira.
Ninguém fez fogo aqui não, irmão, nem na juventude, ninguém morou no interior, não. Hã? Aí como é que você mantém a fogueira acesa? Você vai jogando lenha. E como é que eu mantenho o fogo do Espírito aceso? Orando, louvando, adorando, servindo, trabalhando no reino. Aí eu vou mantendo o fogo do Espírito no meu coração aceso. Eu mesmo desanimado, eu vou para a igreja, porque tem um fogo lá. Meu corpo físico está para baixo, mas o fogo do Espírito em mim está me levantando, mandando ir para a igreja, servir, adorar, trabalhar. Ou você acha que a gente não está, às vezes, sendo de vontade de ir para a igreja? Eu, várias vezes. Mas o fogo do Espírito move no meu coração, me fazendo levantar, ir para a igreja, porque um fogo em mim aquece a minha alma. Fisicamente, às vezes eu estou acabado, cansado, jornada de semana complicada, trabalho secular, me consome, preocupações, igreja, conta, compromisso, banco. Aí teve um domingo aí, irmãos, que eu extravasei tanto, acho que estava tudo acumulado. Quando o Botafogo foi campeão, gritei tanto. Eu com meu filho na sala, fogo! Que eu cheguei na igreja, irmão, sem voz para pregar. Estava pior que Josias. E pior que eu não avisei nada para ninguém, era eu que estava escalado. Eu não escalei ninguém para pregar naquele dia, porque eu achei que o Botafogo não ia ser campeão, irmão. Entendeu? Aí estava eu e o Davi. Imagina, mano. Meu filho Davi nunca viu o Botafogo ser campeão, cara. Eu e o Davi na sala, a gente gritou tanto, irmãos. Gritamos tanto, pulamos. Que eu cheguei na igreja. Falei, Jesus, tenha misericórdia. Eu não tinha voz para falar direito. Minha voz não saía no microfone. Não saía no microfone. Então, às vezes, a gente quer extravasar, porque a gente está cheio de adrenalina, problemas da semana, mas nós não podemos apagar o Espírito Santo em nós. Precisamos ir para a igreja e falar, Deus, eu estou aqui, estou aqui um caco mesmo, mas estou aqui para te servir, estou aqui para te louvar. Verso 20. Não desprezai as profecias. Irmãos, tem profetas de Deus ainda nesses dias. Tem homens e mulheres usados por Deus. Tem homens e mulheres que têm subido nos púlpitos para pregar a palavra. Tem homens e mulheres aí que não têm negociado, barganhado o evangelho. Tem as profecias ministradas do altar e tem as profecias já reveladas a nós. Nós não podemos desprezar as profecias. Não devemos desprezar as profecias. É por isso que quando a gente vem para a igreja, tem que ver assim, Deus, eu estou com o coração aberto para ouvir tua voz. O que o Senhor quiser falar comigo, eu estou aqui, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus, eu estou aqui. Nós não podemos desprezar as profecias. Penúltimo versículo, 21. Mas pondo tudo em prova, retende o que é bom, seja criterioso. Não jogue tudo, isso aqui não presta. Não, retém o que é bom, aprenda com aquilo que não deu certo. Corrija as falhas. Aperfeiçoe. Porque tem gente que quer estar o balde. Tem gente que é legalista demais. Tem gente que é legalista de menos. Não, vamos encontrar um bom senso. Não é? Aonde foi? O que errou? Será que não pode ser melhorado? Será que no seu relacionamento, talvez o seu cônjuge não vai muito bem? Será que talvez você não tenha falhado alguma coisa? Porque a gente sempre joga a culpa no outro, a relação não está dando certo por causa do outro, o meu problema com o meu filho não está certo que meu filho. Não, será que a gente não tem errado às vezes? Então, vamos reter o que é bom, vamos analisar o contexto geral para identificar se talvez eu não tenha sido ou não tenha vivido de maneira ou fazendo de maneira adequada. Verso 22, para encerrar. Abstende-vos de toda espécie de mal, porque o mal nos separa de Deus e a bondade nos aproxima dele. Quando eu faço bem para o próximo, eu me aproximo de Deus. Quando eu faço mal para o outro, eu me afasto de Deus, porque o outro é a personificação de Deus. Ou não é isso? Vamos fazer outra nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2 ou 3. Vamos fazer dele conforme a nossa imagem e a nossa semelhança.
Então, quando você não trata bem o próximo, você não está tratando bem a Deus. Quando você faz mal ao próximo, você está fazendo mal a alguém que é semelhante a Deus. Então, fazer o bem nos aproxima de Deus. Fazer o mal nos afasta da cruz. Eu quero estar perto da cruz, amando Jesus, servindo a Jesus, querendo me parecer mais com Ele a cada dia, querendo imitar os seus passos, o seu padrão de ética, o seu padrão moral, a sua conduta me faz apaixonar por Jesus a cada vez mais. Eu quero ser a noiva dele e ele é o noivo da igreja. E nós vamos morar na eternidade com ele. Você crê nisso? Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?